daí eu consigo colocar lá e disponibilizar o link para vocês, porque daí no YouTube fica, né, ad eterno. Já estamos gravando, muito bem, então vamos lá. Então, se por um acaso, né, acontecer da gente encontrar aí com a situação do Covid, novamente, né, em alguma situação da vida profissional, a gente saber como a gente deve atuar, né? E como em todas as patologias, a avaliação nutricional, né? E a gente começa aí na avaliação nutricional que foi exigido o uso de equipamento de proteção individual para todos aqueles que tinham contato com os pacientes contaminados, né, com o Covid-19. Então, o que era obrigatório? Óculos de proteção, capa de isolamento, proteção facial e máscara N95. Então, além da máscara N95, né, tinha uma outra máscara, que era a máscara viseira, que também era obrigatória aí para avaliar o paciente. Para acompanhar desculpa, esse paciente. Então, parte de avaliação nutricional extremamente importante, porque todo paciente grave, todo paciente precisa, né, da sua avaliação nutricional. Mas o que acontecia com o paciente de COVID? A avaliação nutricional era feita de forma menos constante do que outras patologias. Então, para a gente até, né, resguardar a saúde do profissional, a avaliação nutricional era feita em intervalos maiores de tempo do que se a gente for comparar com outros indivíduos gravemente enfermos que estão dentro da unidade de terapia intensiva, que às vezes a gente fala de avaliar esse indivíduo toda semana, né, a cada 4 ou 5 dias, dependendo aí da patologia que ele apresenta, tá? Nessa situação, o que mais importava, né, na avaliação desse paciente? Marcadores bioquímicos. É assim que os nutricionistas acabavam tendo a avaliação do paciente muito mais do que pregas, medidas, né, ou qualquer outro tipo de, de mensuração, tá? Então, marcadores bioquímicos aqui fizeram toda a diferença, né? Tanto para o profissional quanto para o paciente. Né? Para o profissional se resguardar do contato mais próximo, né? Ter a sua saúde aí preservada, e o paciente também, que é um paciente que já estava bem comprometido, evitar aí o contato com possivelmente outros tipos de vírus, outros tipos de bactérias que pudesse agravar a situação dele, tá? Informações sobre peso e estatura poderiam ser obtidas aí no processo clínico, né, do doente, junto com a equipe multidisciplinar, da família, as informações subjetivas que a gente tem, porque nem sempre o familiar consegue dizer exatamente peso e altura, mesmo que seja aí de um familiar bem próximo, né? A não ser quando é filho e é pequeno, aí a gente consegue, mas depois de uma certa idade a gente também perde já esse dado e não consegue mais saber, quanto tem de peso, de altura, a gente fica meio perdido em relação a isso, tá? Terapia nutricional, extremamente importante, né? Foi extremamente importante para esses pacientes, para que conseguisse aumentar a resposta imunológica do indivíduo infectado. Então, independentemente daquele que estava em ventilação mecânica ou não, a terapia nutricional era extremamente validada e importante, né, em todas as situações aí, para a gente conseguir melhorar o estado imunológico desse indivíduo, né? Então, importante a avaliação, mesmo com todo, né, a restrição aí em algumas situações de contato com esse paciente, mas que seja por um marcador, indicador bioquímico ou as informações
Tanta gente diferente entrando na nossa aula hoje. Bom, durante o período aí crítico da doença, para que a gente tenha uma efetividade maior das intervenções dietéticas, tá? Então, extremamente importante no período. Nós tivemos alguns alunos que atuaram como estagiários no hospital de campanha, foi montado lá na Arena, né? Na verdade, a gente teve uma aluna só que trabalhou no hospital de campanha, que foi a Júlia, e ela teve compartilhou bastante com a gente nas aulas, ela ainda estava tendo aula na época, agora ela já se formou, sobre a atuação do profissional, né, com o paciente em Covid. Lá não tinha, no hospital de campanha, não tinham pacientes graves de unidade de terapia intensiva, eram só os de enfermaria mesmo, né, mas a atuação bem interessante do profissional nutricionista e de como foi importante também a nossa presença dentro desses hospitais durante o período da pandemia, tá? Porque a maioria dos pacientes, ou praticamente todos eles, ficaram isolados, sem poder ver a família por um período longo de tempo. Então, os familiares se tornaram os funcionários do hospital, né? A gente sempre fala, quando a gente fala de terapia nutricional, quando a gente está falando de dietoterapia, que a gente precisa promover, que a nossa função promover o mínimo de conforto nutricional para esse paciente. Quando a gente fala de conforto nutricional, a gente fala de, de acompanhar esse paciente durante a refeição, de oferecer, de perguntar, né? E isso faz toda a diferença e fez toda a diferença nos pacientes de COVID, tá? Que não podiam ter contato nenhum com a família, né? Então, planejamento da conduta nutricional, a gente vai precisar identificar o estado nutricional do paciente, né? A gente viu isso em todas as patologias, determinar as necessidades nutricionais, considerar o tratamento nutricional. Então, o paciente pode ser que ele não esteja dentro da unidade de terapia intensiva, mas a gente sabe que um dos principais sintomas, né, e que dificultou bastante a gente conseguir nutrir esses pacientes é a alteração de olfato e paladar, né? Ou a perda total de olfato e paladar. Então, fica difícil a gente conseguir comer sem sentir nem o cheiro, nem o sabor dos alimentos, né? Instituir adaptações dietéticas conforme a sintomatologia apresentada, visando a promoção da adequada aceitação alimentar. Nesse caso, trabalhar muito mais com a aparência, né, da refeição que a gente está servindo, do que propriamente com o sabor. O paciente não consegue sentir nem o cheiro, nem o sabor, né? Considerar a terapia nutricional oral nos pacientes em risco nutricional. Então, sempre prioridade naqueles que é possível alimentar por via oral, vai ser sempre nossa preferência, né? Proceder ao aconselhamento dietético via telenutrição, quando possível. Isso também foi bastante utilizado para evitar o contato do profissional com o paciente. Rever a conduta e planejamento nutricional sempre que necessário, tá? Então, foram adotadas, inclusive, em algumas situações, o atendimento, todos os conselhos, né? Eles liberaram o atendimento via teleconsulta, e até hoje ainda, tanto os médicos quanto nutricionistas ainda estão liberados e aptos a fazer esse tipo de atendimento. E às vezes para o benefício do paciente, às vezes para o próprio benefício do profissional, né? Eu trabalhei durante a pandemia, né? Atendia no consultório de oncologia, porque paciente oncológico não pode parar, né, de se tratar. Ah, eu vou esperar a pandemia acabar para eu voltar a fazer meu tratamento, né? Não dá. Então, a gente também usava essas medidas, né? O menor contato possível com o paciente e sempre que fosse necessário, a gente usar a teleconsulta. Tinha contato, às vezes, para fazer uma avaliação nutricional, principalmente quando eram pacientes idosos, né? Com toda a paramentação, tanto para a gente conseguir preservar, nesse caso, muito mais a saúde
do nosso paciente, do indivíduo que está vindo para consulta, para vindo para o tratamento. Paciente oncológico, 100% deles são imunodeprimidos, né? Então, o cuidado ainda maior, tá? E para a gente não expor esse paciente a um número ainda maior de profissionais, aqueles que podem utilizaram, né, a telemedicina. Então, claro que enfermagem não dá, né? Alguns ficam um pouco mais restritos, mas às vezes a farmácia, a psicologia, né? A nutrição, inclusive, a gente usou muito a ferramenta de telenutrição. Vou ser bem sincera que nunca gostei, tá? Porque o contato, né? O contato próximo é um grande diferencial para o nosso atendimento, né? Quem tem uma experiência, Yasmin, que está no hospital, né? Que tem o contato com o paciente, entende isso que eu estou falando. Esse contato é primordial, né? Para a gente criar um vínculo com esse paciente, né? Até pela própria atenção que ele precisa, né? Complicações que a gente viu muito no COVID, né? Náuseas, vômitos e diarreia, prejudicando a ingestão e absorção de alimentos. A obesidade trouxe, né, para esses pacientes aí uma complicação. Então, pacientes obesos estavam mais suscetíveis a complicações, principalmente pela infecção, né? Esses indivíduos tinham que ser acompanhados de maneira mais criteriosa, tá? A gente viu, né, tecido adiposo, que ele, por si só, é um conteúdo inflamatório no corpo, né, o tecido adiposo. Então, pacientes com excesso, sobrepeso, excesso de gordura, né, de tecido adiposo, tem já essa característica de secretar maior quantidade de substâncias pró-inflamatórias, o que acaba favorecendo aí os riscos de infecção e a desnutrição desses pacientes. Necessidades energéticas, primeira situação de que calorimetria indireta não é padrão ouro. Acho que eu já comentei com vocês, né, em aula sobre isso, o porquê que a gente não utiliza calorimetria indireta. Então, é uma questão de saúde mesmo, para preservar a saúde desses pacientes. Calorimetria indireta é um equipamento que dificilmente você consegue fazer uma esterilização total dele. Então, para a gente evitar esse risco de contaminação, ele não foi indicado aí como um padrão para determinação de necessidades energéticas, tá? Então, pacientes com comorbidades e idade maior que 65 anos, regrinha de bolso, 27 quilocalorias por quilo de peso atual. Pacientes com comorbidades e baixo peso, 30 calorias por quilo de peso atual por dia, devido ao alto risco da síndrome de realimentação, sempre, né? A gente gradativamente e aumentando a oferta energética para esse indivíduo, né? Observando bastante a sua tolerância, para que ele não tenha nenhuma complicação em relação à oferta de alimentos, de energia, né? De nutrientes, tá? Pacientes idosos, 30 calorias por quilo de peso por dia. Esse valor deve ser ajustado de forma individual, de acordo com o estado nutricional do indivíduo. Nível de atividade física, normalmente, claro que nesses estados eles estão sedentários, né? Estado da doença e tolerância alimentar, né? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Mais uma vez, nos pacientes idosos, a quantidade aí de 30 calorias por quilo por dia deve acontecer de forma cautelosa e gradual, né? Isso é uma regra para qualquer que seja o paciente grave que tenha ficado por um período em jejum, né? E aqui no COVID não vai ser diferente. Necessidades nutricionais, então, em relação às proteínas, a gente vai oferecer aí de 1 a 2 gramas por quilo ideal por dia, inclusive nos pacientes com disfunção renal. Então, a proteína é extremamente importante para esses indivíduos, tá? Então, em todas as situações,
a gente vai, mesmo o paciente com disfunção renal, que foi uma complicação comum nos pacientes com COVID, né, precisar de terapia renal substitutiva, então a gente vai utilizar uma dieta hiperproteica para esses pacientes. Na fase aguda da doença, 1,5 a 2 gramas, inclusive nos casos de disfunção renal. Então, toda a literatura que vocês forem buscar em relação à necessidade proteica dos indivíduos, vocês vão encontrar que o indivíduo, mesmo com disfunção renal, vai receber uma dieta hiperproteica, tá? Pacientes idosos, 1 grama por quilo por dia, quantidade ajustada de acordo com o estado nutricional e gravidade da doença, tolerância, aceitação da dieta e nível de atividade física. Pacientes com comorbidades, né, acima de 1 grama, para prevenir a perda de peso corporal, reduzir o risco de complicações e readmissão hospitalar, assim como melhora do estado nutricional. Então, quanto mais bem nutrida a gente manda também esse paciente para casa, na alta hospitalar, menor a incidência de precisar de uma readmissão, tá? Carboidratos e lipídios devem ser adaptados às necessidades de energia. Proporções de lipídios e carboidratos devem ser, respectivamente, de pacientes sem deficiência ventilatória, 30/70, e pacientes com suporte ventilatório, 50/50. Tá? Então, meio a meio. Meio carboidrato, meio lipídio das necessidades energéticas, certo? Em relação aos micronutrientes, então a gente vai observar o consumo, né? Normalmente o consumo está com um déficit, com certeza, né? Principalmente se os indivíduos mais graves, né? E normalmente aí a gente vai ter que avaliar em relação ao estado de infecção desse indivíduo, né? Principais micronutrientes que a gente deve levar em consideração. Então, as vitaminas A, C, D, E, B12 e B6, os minerais zinco, selênio, ferro e os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, que são aqueles que agem diretamente sobre o nosso sistema imunológico, tá? As vitaminas e minerais devem ser ofertados de acordo com respectivas doses diárias recomendadas e suplementados apenas em casos de deficiência. Provavelmente esse indivíduo vai estar deficiente, né? Então a suplementação é bem importante. Por que que ele vai estar? Ah, mas professora, por que que ele vai estar deficiente? Porque normalmente ele cursa aí na fase menos grave da doença, com alteração de olfato e paladar, o que faz com que ele tenha uma ingestão muito menor do que as suas necessidades, né? Então, a gente já começa aí no processo de defasagem do consumo de vitaminas e minerais. Internou? Piorou, porque aí até estabilizar esse paciente, que às vezes chega com uma falta de ar muito importante, né? Precisando talvez de uma ventilação mecânica, vai realizar uma quantidade imensa de exames, esse paciente vai ficar em jejum, o que acaba depletando ainda mais o seu estoque de vitaminas e minerais, tá? Suplementos nutricionais orais é uma forma da gente conseguir alimentar esse paciente, né? É uma ferramenta que a gente usou bastante e ainda pode usar, né? Para aqueles pacientes que estão menos graves, que não estão em ventilação mecânica, que estão conscientes, que não estão sedados, né? Então, a gente consegue, aí, através da suplementação oral, pelo menos 400 calorias por dia, incluindo 30 gramas ou mais de proteína, e devem ser mantidos pelo menos por 1 mês, para que a gente tenha o benefício adequado do suplemento, né? Normalmente, a suplementação oral, a gente não recomenda por menos de 15 dias, tá? Ah, mas e se o indivíduo já começa a comer de forma adequada? Tudo bem, né? A gente entende que se ele já consegue atingir aí 100% das necessidades, a gente não vê mais a necessidade da suplementação, mas ainda assim é importante que a gente mantenha por um período aí de pelo menos 15 dias para que a gente tenha um estabelecimento
concreto da alimentação por via oral, tá? E a recuperação, claro, desse indivíduo, se a gente está pensando em uma recuperação de perda de peso, uma recuperação de massa magra, qualquer que seja o nosso objetivo, a gente precisa de um período de pelo menos 15 dias para observar alguma resposta, tá? No paciente de COVID não vai ser diferente, né? Nele ainda muito mais, porque a depressão, principalmente do tecido magro, acontece de forma muito intensa e muito rápida. Ou aconteceu, né? De forma muito intensa e muito rápida, tá? Então, a terapia nutricional para pacientes aí em UTI, a princípio, vai ser muito similar ao do paciente internado, né, com comprometimento pulmonar, e pacientes com dificuldade respiratória vão apresentar taquicardia, taquipneia, cianose acompanhada de hipóxia. Então, alimentar por via oral esse paciente muito difícil, a gente não vai conseguir, né? A gente vai ter que pensar em estratégias aí para conseguir suprir as necessidades do paciente, tá? Novamente, né, avaliação nutricional, avaliação e triagem do risco nutricional nas primeiras 24 horas de admissão dos pacientes dentro da unidade de terapia intensiva. Avaliação nutricional presencial, aí a gente viu que pode ser prejudicada de acordo com o protocolo de cada instituição, né? Avaliar comorbidades, pior prognóstico, indicadores e sintomas relacionados à desnutrição, isso é super importante, e atenção especial para os pacientes obesos. Por quê? Por conta da obesidade sarcopênica, né? Esses indivíduos já têm uma quantidade de massa magra reduzida com a infecção aí pelo COVID, o que ele tinha de massa magra, às vezes, né, praticamente reduz, assim, drasticamente em um período muito curto. Fatores de risco para desnutrição: idosos, idade maior ou igual a 65 anos, adulto com IMC menor de 20, pacientes com alto risco ou lesão por pressão, né? Esses pacientes estão também mais suscetíveis ao processo de desnutrição por conta da demanda energética e proteica, né? Que a lesão por pressão ou o risco para o desenvolvimento exigem. Pacientes imunossuprimidos, inapetentes, presença de diarreia persistente, histórico de perda de peso, doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma consequência muito... Consequência não, né? O paciente com DPOC que adquiriu COVID, também um risco altíssimo para desnutrição. Asma, pneumopatias estruturais, cardiopatias, incluindo hipertensão arterial importante, diabetes insulino-dependente, insuficiência renal e estar gestante. Né? São todos os fatores de risco aí para desnutrição no paciente com COVID. Terapia nutricional, sempre, né, individualizada. A via oral, sempre também nossa primeira escolha. Ingestão proteica estimada menor que 60%, ou fator de risco associado à ingestão calórica menor que 75%. A gente já vai começar a suplementação oral, tá? Principalmente com suplementos hiperproteicos. Já não posso esquecer de mandar um recado aqui, depois a gente vai fazer um intervalinho. Eu preciso mandar um recado, não posso esquecer. Falando em suplementação, eu lembrei que eu ganhei uma lata de suplemento e eu preciso entregar amanhã para uma paciente que vai na consulta lá na clínica. Atenção aos sintomas comuns que geram inapetência, então a disgeusia e a anosmia, né, que é a perda de olfato e paladar, que dificulta muito a progressão da terapia nutricional nesse paciente, né, até a indicação de suplementação, porque ele não sente gosto de nada, então é mais difícil para ele conseguir atingir o consumo, né, a meta de consumo. Piora da inapetência e agravo clínico, a gente deve considerar terapia nutricional enteral ou parenteral, tá? Em pacientes graves, a síndrome do desconforto respiratório agudo, né, é bastante comum, sendo necessário, a gente viu muito, né, intubação e colocação em ventilação mecânica esses pacientes e dificilmente
ou uma pequena percentagem desses pacientes conseguiram aí retomar, né? Sair de uma ventilação mecânica sem nenhum prejuízo de deglutição, né? Com fisioterapia, um processo de fisioterapia longo e importante, sem perda importante de massa magra, né? De movimentação, do estado nutricional como um todo, né? Mesmo com a terapia nutricional enteral, tá? Então, nutrição enteral, via preferencial, recomenda-se que seja iniciada nas primeiras 24 ou 48 horas após a admissão na unidade de terapia intensiva, ou 12 horas após a intubação, né? Quanto antes isso acontecer, né, melhor para esse paciente, maior a garantia de que a gente consegue brecar a perda, a intensificação da perda de massa magra, tá? O início precoce relaciona-se com menor mortalidade, com certeza, e menor incidência de infecções, tá? Via de administração, recomendação via gástrica, por sonda nasogástrica, e caso não seja bem tolerada, em casos de grande volume residual gástrico, né? A gente já expliquei para vocês, né, o que é o volume residual. Acima de 500 ml, a gente vai utilizar a sonda duodenal via pós-pilórica. Então, a gente tem algumas recomendações aí, tá? O paciente com síndrome de desconforto respiratório e ventilação mecânica são colocados em pronação ou posição prona, né, que é de bruços, porque a experiência, né, dentro da unidade de terapia intensiva é de que nessa posição eles conseguiam um melhor coeficiente respiratório, tá? Nessa posição a gente tem menos complicações gastrointestinais e pulmonares da terapia nutricional, ainda bem, né? É um dos benefícios para esse paciente. E caso ocorra, ainda assim a gente vai posicionar também a sonda pós-pilórica. Pacientes adultos, a gente vai pausar a dieta enteral e abrir a sonda em sifonagem 2 horas antes da pronação e reiniciar a nutrição enteral 1 hora após o procedimento, tá? O que significa a gente abrir a sonda em sifonagem? Para a gente ver se tem resíduo gástrico, né? Para a gente ver aquele débito lá, né? Na sonda de débito, o que tem de resíduo, se o resíduo é maior de 500 ml ou não, tá? Por isso que a gente faz aí essa sifonagem aí para o indivíduo quando ele vai mudar de posição, quando ele vai para a posição prona. Qual tipo de dieta a gente vai escolher para esse indivíduo? Então, a fórmula enteral, polimérica, isoosmótica, com alto teor de proteína, acima de 20% de proteína, deve ser utilizada na fase aguda. O óleo de peixe pode ser benéfico na modulação imunológica, auxiliando na eliminação de infecções virais. Então, a gente pode ter um benefício utilizando aí um módulo de óleo de peixe para esses indivíduos, tá? Recomenda-se iniciar a terapia nutricional com aproximadamente 25% da recomendação calórica, combinada com monitoramento frequente de fosfato sérico, eu ia falar fósforo sérico, mas ele está fosfato, nível de magnésio e potássio à medida que as calorias aumentam, por quê? Né? A alteração nesses exames pode indicar aí uma síndrome de realimentação. As primeiras 72 horas costumam ser o período de maior risco. Passado esse período, as chances de complicações relacionadas à alimentação enteral para esse paciente reduzem drasticamente, tá? Se ele tolerou bem as primeiras 72 horas, indício de que vai continuar tolerando muito bem até a gente conseguir atingir 100% da recomendação, se for possível, que nem sempre a gente vai conseguir, né, por conta das complicações, comorbidades que esse paciente apresenta, não por conta da nutrição em si, tá? Necessidades energéticas, nutrição isocalórica em vez de nutrição hipocalórica, pode ser, então, implementada progressivamente após a fase inicial da doença aguda. Então, porque a gente faz a medida aí, né? Vai se fazer a medida do volume de oxigênio do catéter arterial pulmonar ou do volume de CO2, de dióxido de carbono, derivado do ventilador, para a gente conseguir uma melhor avaliação do gasto energético em comparação
com as equações preditivas, né? A gente não vai usar calorimetria indireta, mas a gente tem essa medida de VO2 consumido e dióxido de carbono expelido para conseguir fazer uma avaliação das necessidades energéticas desse indivíduo. Administração de energia, então, nutrição hipocalórica, não excedendo 70% das necessidades energéticas na fase inicial da doença aguda, com aumento de até 80% a 100% após o terceiro dia. Caso a gente utilize as equações preditivas, estimar a necessidade de energia, a nutrição hipocalórica, abaixo de 70% das necessidades energéticas, deve ser preferível a nutrição isocalórica para a primeira semana de permanência na unidade de terapia intensiva, para evitar a superestimação das necessidades energéticas, né? A gente sabe que as fórmulas preditivas, a gente tem aí uma superestimação, muitas vezes, da quantidade de energia que é oferecida para um indivíduo, né? Então, por isso que eles colocam aqui, quando a gente utilizar equações preditivas, para a gente utilizar, pensar numa dieta hipocalórica ou isocalórica, né? A gente não adicionar mais quantidade de energia para esse indivíduo, porque a gente já tem uma superestimação das equações preditivas, tá? Em períodos críticos, a gente vai utilizar a equação preditiva, recomendando 20 calorias por quilo de peso atual por dia, e a energia é aumentada aí para 50% a 70% da meta energética no segundo dia, para chegar a 80% a 100% no quarto dia. Né? Na vigência aí da pandemia, nós tivemos oportunidade de ter uma aula com um médico intensivista que ele é da Braskem, ele é um membro, né, da Sociedade Brasileira de Nutrição, Associação Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, e ele deu uma aula muito interessante para a gente, que foi uma live, na verdade, daquelas que a gente igual tentou ver aquele dia do Dan, né, no Instagram, mas foi muito rica a aula que ele deu, né, falando sobre os pacientes de unidade de terapia intensiva com COVID, que dificilmente eles conseguiam atingir 100% da meta energética desses pacientes devido às complicações da doença, tá? Assim como foi nesse mesmo período que eles intensificaram o uso do ultrassom como medida aí de avaliação nutricional, né, para verificar no quadríceps, acho que sim, se eu me recordo bem, foi no quadríceps, né, que eles fizeram as medidas de ultrassom para verificar e usaram o paciente como padrão para ele mesmo aí no durante o período de internação para verificar aí a perda de massa magra, tá? Então, foi uma aula bem interessante. É claro que ele está dentro do hospital, acho que na época do Albert Einstein, da unidade de terapia intensiva do Albert Einstein, então não é muito parâmetro para a gente, né? Comparar com o SUS, alguma coisa assim, mas é claro que é desses grandes centros que saem as pesquisas e que nos ajudam a trabalhar em outras situações, né? Ainda bem que existem eles. A glicose no sangue deve ser mantida entre 6 e 8 miliosmóis, né, por litro, junto com o monitoramento dos triglicerídeos e eletrólitos do sangue, incluindo fosfato, potássio e magnésio, que são dos principais parâmetros aí para avaliação de síndrome de realimentação. Necessidades proteicas, então, durante a fase crítica, recomenda-se 1,3 gramas por quilo de peso corporal, ideal por dia, de forma gradual, também, sempre. Tanto quantidade de energia quanto proteína, a gente sempre vai trabalhar gradativamente aí para esse indivíduo. Obesidade, na ausência de medidas de composição corporal, recomenda-se 1,3 gramas de proteína de peso ajustado por dia. Sempre considerando aí a importância de preservar a massa magra e a função do músculo esquelético, isso foi uma das principais atenção, né, de utilizar uma dieta com uma quantidade um pouco maior de proteína, para que a gente consiga que esse indivíduo tenha menor perda, né, de músculo e menor consequências aí no
doença, né? Uma fase mais tranquila de recuperação, tá? Importante que a meta de proteína de 1,3 seja atingida entre o terceiro e o quarto dia, né? Aqueles indivíduos que passaram pelo processo de ventilação mecânica, intubação, tiveram algum grau de desnutrição, a gente tem um pós-doença, né? Pós uma reabilitação muito mais difícil e com um período muito maior de reabilitação, né? Então, a maioria desses pacientes cursou com disfagia, com dificuldade de mobilidade, que precisou de um tempo grande aí de reabilitação, né? E quando a gente fala dessas consequências, é justamente por conta da perda de massa muscular, né? Então, nosso corpo inteiro é formado de músculos, né? Tanto na parte de glutição, a gente precisa de músculo. Ah, mas será que não é por conta da ventilação mecânica? Por não fazer, né, não utilizar, também, né? É claro que a imobilidade, né, também facilita a perda da movimentação, mas o fator mais importante realmente foi a perda de massa magra para esses pacientes, tá? Terapia nutricional parenteral. A gente pode considerar a terapia de nutrição parenteral, a gente vai ver isso na nossa aula, né? Quando que a gente tem duas formas de utilizar a nutrição parenteral, ou a nutrição parenteral total, ou a nutrição parenteral complementar, de forma complementar, como se fosse uma suplementação. Como a gente utiliza o suplemento via oral, a gente pode usar a terapia nutricional parenteral como forma complementar ou suplementar, né? Para ajudar esse indivíduo que está com uma nutrição enteral. Então, após 5 a 7 dias, nos doentes que não conseguirem atingir mais de 60% das suas necessidades energético-proteicas pela nutrição enteral. Então, esses indivíduos são candidatos a receber uma terapia nutricional parenteral complementar, tá? E, claro, nos casos em que a utilização da via oral e da nutrição enteral seja contraindicada, aí sim a gente vai pensar na nutrição parenteral total, né? O mais precocemente possível. A nutrição parenteral não deve ser iniciada até que todas as estratégias para maximizar a tolerância da nutrição enteral tenham sido tentadas. Então, eu sempre falo isso, né? E é uma regra realmente. Se vocês forem buscar na literatura, sempre isso vai estar descrito, que a gente precisa sempre priorizar o trato gastrointestinal, seja por via oral, né? Ah, não tem como, não tem jeito via oral, de jeito nenhum. 50% de chance de a gente usar via oral, vamos usar via oral. O indivíduo consegue consumir só 40% das necessidades dele por via oral, a gente vai usar via oral e a gente vai utilizar outras formas, seja a nutrição enteral, daí, né? Ou pensar numa suplementação oral, mas a gente vai sempre priorizar o que é mais fisiológico, tá? Não dá para usar via oral, a gente vai para nutrição enteral. Não dá para usar a nutrição enteral de jeito nenhum, ou a gente não consegue atingir 100%. Então, vamos esquecer? Não. Consegue oferecer 40% das necessidades do indivíduo pela nutrição enteral. A gente pode pensar na parenteral complementar, mas a gente vai manter a nutrição enteral porque é mais fisiológica comparada com a nutrição parenteral. Tá? Então, essa é a ideia que a gente sempre deve ter. O que a gente conseguir manter de mais fisiológico para esse indivíduo em relação à alimentação, a gente vai fazer, tá? Até quando a gente pensa em indivíduos que não são graves, que não estão dentro de uma unidade de terapia intensiva, um paciente de ambulatório, de consultório, que a gente vai substituir o alimento por cápsula, com um alimento, um nutracêutico, um fitoterápico. Não. Sempre a primeira opção vai ser o alimento. Depois, caso não dê certo com o alimento em si, né, preparações, o que for, para a gente conseguir inserir o que a gente necessita, aí sim a gente vai pensar em oferecer uma substância, né, um bioativo, qualquer que seja,
por meio de cápsula, tá? Então, sempre a primeira escolha vai ser a mais natural possível, vamos dizer assim, tá? A terapia nutricional pós-extubação. Então, o indivíduo conseguiu vencer, né, a infecção, conseguiu desmamar do ventilador e ele foi extubado. E agora, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai precisar primeiro, né, da avaliação do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, porque esses pacientes tiveram uma alta incidência de problemas de deglutição e disfagia, né? Que, claro, vai limitar aí significativamente a ingestão de nutrientes por via oral. Então, a gente vai precisar pensar primeiro na reabilitação desse indivíduo, incentivar a reabilitação desse indivíduo, para que depois a gente consiga oferecer alimentação por via oral para ele, né? Deve ser ofertados alimentos com textura adaptada após a extubação, né? É super importante isso. E esse distúrbio de deglutição pós-extubação pode ser prolongado por até 21 dias, principalmente nos idosos ou aqueles indivíduos que tiveram uma intubação prolongada, né? O que torna aí essa complicação tornou, né, essa complicação relevante e de grande importância para os pacientes com COVID, né? Até 24% dos pacientes mais velhos foram relatados como dependentes de tubo de alimentação 3 semanas após a extubação. Então, é uma parcela aí até que significativa dessa população, né, não conseguiu de pronto já ter a reabilitação para via oral, né? Tiveram que manter sonda nasointeral por um período aí de quase um mês, para que depois conseguisse fazer, sacar a sonda. Presença de disfagia após extubação grave foi associada a desfechos graves, incluindo pneumonia, reintubação e mortalidade hospitalar. Então, o risco de a gente começar, né, a oferta via oral com um grau de disfagia grave, né, vai comprometer consideravelmente aí a saúde e a mortalidade dos indivíduos, né? Então, isso precisa ser muito cuidadoso, ou precisou ser muito cuidadoso, né? Hoje a gente não ouve mais casos muito graves aí de Covid, ainda bem, graças às nossas vacinas. Síndrome inflamatória multissistêmica em crianças associadas à Covid. Foram outras situações que aconteceram, principalmente com crianças e adolescentes, né, que foram encontradas aí. Alterações dos exames complementares similares às observadas em crianças e adolescentes com síndrome de Kawasaki, Kawasaki incompleto ou síndrome do choque tóxico. Febre persistente, disfunção multiorgânica associada a marcadores inflamatórios elevados. Então, também, né, uma consequência importante do COVID aí, que atingiu crianças e adolescentes, principalmente. Então, a definição proposta pela Organização Mundial da Saúde, o diagnóstico aí da síndrome inflamatória multissistêmica deve ser considerado em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos com características da doença de Kawasaki típica ou atípica ou síndrome de choque, de acordo com os seguintes critérios. Então, tinham alguns critérios em que eles encaixavam esses pacientes, né? Febre maior, febre persistente, né? Com mais de 3 dias, e 2 dos seguintes sintomas: erupção cutânea ou conjuntivite não purulenta bilateral, ou sinais de inflamação mucocutânea, então, na boca, nas mãos e nos pés, hipotensão ou choque, características de disfunção miocárdica ou pericardite, valvulite ou anormalidades coronárias, envolvendo, inclusive, achados ecográficos, elevação de protombina, também era uma situação. Evidência de coagulopatia, problemas gastrointestinais agudos, diarreia, vômito ou dor abdominal. Então,
COVID também se manifesta em crianças e adolescentes de forma bem importante. E marcadores inflamatórios, marcadores elevados aí de inflamação. O VHS, o PCR, o procalcitonina e nenhuma outra causa microbiana óbvia de inflamação. Então, excluiu, né? Sepse bacteriana, síndrome de choque estafilocócico ou estreptocócico. Evidência ou provável contato com pacientes com COVID, o PCR, né? Teste antigênico ou sorológico positivo, ou outros exames aqui também realizados com um indicativo positivo, né? O fragmento N-terminal do peptídeo natriurético tipo B, tempo de protombina, tempo de tromboplastina ativada, velocidade de hemossedimentação, PCR, né? E assim por diante, aí até com o teste do COVID positivo, tá? A triagem nutricional desses pacientes deveria ter acontecido nas primeiras 24 horas de admissão, para identificar risco nutricional. Ferramenta Strong Kids, utilizada para esses pacientes, né? Porque essa é uma ferramenta que pode ser utilizada até 19 anos, tá? Associado com o recordatório alimentar. O início da terapia nutricional vai seguir as mesmas recomendações para adulto no que se refere ao início da nutrição enteral e parenteral. Então, o mais precoce possível, né? Não conseguiu atingir 60% das necessidades energéticas em 3 a 4 dias, a gente pode pensar na terapia nutricional parenteral complementar, ou se a intolerância com a evolução da nutrição enteral permanecer grave, né? Não conseguir ter nenhum tipo de evolução na nutrição enteral, a gente pode pensar na nutrição parenteral total, tá? Considerações importantes. Para os lactentes em aleitamento materno que necessitem da nutrição enteral, o leite materno deve ser o alimento de preferência, podendo ser suplementado quando indicado por fórmula com concentração calórica de uma caloria, né? Uma isocalórica, tá? E proteína mais elevada que fórmulas infantis de partida. Na fase aguda, é indicado o uso de fórmula enteral isoosmótica, polimérica, de preferência com maior concentração de proteínas, em comparação com as fórmulas usuais para a faixa etária. Então, para os bebezinhos, né, que ainda são amamentados, o ideal aí é que seja oferecido leite materno para esses pacientes, tá? Em pacientes com disfunção respiratória aguda ou renal, a gente vai restringir a administração de fluidos, né, para que a gente não tenha uma complicação de um edema pulmonar, né, qualquer coisa assim, e sugere-se utilizar fórmulas enterais com alta densidade calórica por conta da restrição de fluidos, né? Na presença de disfunção gastrointestinal, uma fórmula sem fibras, que pode ser melhor tolerada, e após a recuperação da disfunção gastrointestinal, a gente pode indicar uma fórmula que contenha fibras prebióticas, proporcionando benefícios para a microbiota, para o restabelecimento dessa microbiota, né? Durante a fase aguda da doença, talvez seja necessária nutrição parenteral, né, na primeira semana de internação na UTI, e aí a gente vai recomendar emulsão lipídica de triglicerídeos de cadeia média e longa. O uso de emulsão lipídica com ômega 3, emulsão multicompartimentada, com óleo de soja, oliva, coco e peixe, pode ser benéfico para pacientes críticos e gravemente inflamados. A gente vai ver sobre emulsão multicompartimentada na aula de amanhã, tá? Naqueles pacientes em uso de Propofol, que é uma droga, né, utilizada aí na sedação, visto que contém emulsão lipídica, deve ser descontado no cálculo da nutrição parenteral. Esse Propofol, ele é uma emulsão lipídica, então o indivíduo já está recebendo uma quantidade de lipídios importantes por essa medicação. Então, a gente vai descontar do que vai ser oferecido para ele por nutrição por via parenteral, tá?
Fundamental que os níveis séricos de triglicerídeos sejam monitorados a partir de 24 horas do início da infusão, para a gente saber se não tem nenhuma alteração importante desses nutrientes, tá? Também presença de disfagia pode acontecer, mas é menos comum, tá? Nesses indivíduos. Devem ser ofertados alimentos com textura adequada à aceitação, né? Então, a gente já não vai oferecer uma dieta geral para esses indivíduos, né? Caso a deglutição apresente riscos, nutrição enteral deve ser indicada. Monitoramento do volume residual gástrico não é confiável para determinar atraso no esvaziamento gástrico e risco de aspiração, levando muitas vezes à suspensão desnecessária nesses indivíduos. Então, a gente deve avaliar com mais cautela aí o volume residual gástrico de crianças e adolescentes, tá? Bom, aqui a gente tem um resuminho, né, do tudo que a gente vai utilizar para esses pacientes. Na fase de estresse metabólico, calorimetria indireta, também não indicada na COVID, equações preditivas sem fator estresse, né? E fórmula de bolso, a gente vai utilizar aí 55 calorias, né? Uma formulazinha também, e com um 2, que é a idade é uma variável e o 2 é uma constante, tá? Para a gente conseguir identificar a quantidade de energia que vai oferecer para esses indivíduos. Via enteral precoce, 24 a 48 horas, sonda gástrica, cabeceira elevada. São informações importantes para esses pacientes. Proteínas, de acordo com a idade, então, de 0 a 2 anos, de 2,5 a 3,5 gramas por quilo por dia. De 2 a 3 anos, 1,5 a 2,5. De 3 a 18, 1,5. Carboidratos, 50 a 60% do valor energético total. Lipídios, de 25 a 30. Taxa hídrica, a gente precisa considerar aí, né, em função da necessidade, descontando o volume de drogas e medicações que estão infundidas para esse paciente, iniciar com intensidade calórica em 1 caloria por ml. No caso de IMC, menor do que o percentil 95, utilizar o peso ideal para a estatura nesses indivíduos. Terapia nutricional enteral, então a gente vai utilizar quando o trato gastrointestinal está íntegro, né? A utilização de drogas vasoativas não contraindica nutrição enteral. Infusão contínua é preferencial, né? Progredir a infusão a cada 6 horas, conforme tolerância. Iniciar com 20 ml por dia. Aumentar de 5 ml por quilo a cada 6 horas, caso haja tolerância. E o objetivo é fornecer a quantidade de energia referente à taxa de metabolismo basal, calculada em 72 horas, sempre que possível. Considerar associar nutrição parenteral caso a meta não seja atingida. Então, nutrição parenteral complementar nesse caso, tá? Orientações nutricionais pós-alta de pacientes com COVID, deve continuar, né? O tratamento nutricional deve continuar com o uso de suplementos orais e planos nutricionais individualizados para recuperação e manutenção do estado nutricional. Suplementos hiperproteicos recomendados por pelo menos 3 meses e até 2 anos após a alta hospitalar, de acordo com a gravidade de cada paciente, né? Período de internação, período de intubação, quanto tempo esse indivíduo ficou intubado, quais foram as sequelas pós-intubação que ele apresenta, isso que vai variar o tempo aqui de 3 meses até 2 anos após a alta hospitalar. Alimentação saudável, com porções adequadas de fontes de nutrientes, para qualquer um, né? Carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, conforme a orientação do nutricionista e com horários regulares. Para que a gente tenha aí, então, fortalecimento do sistema imunológico, recuperação do estado nutricional e, principalmente, da
força muscular desses indivíduos, certo? Bom, Covid era isso, né? O que se trabalhou na época, né? Foram estudos todos muito recentes, né? Tudo dentro do período de pandemia. Então, as pesquisas aconteceram de forma muito rápida e muito intensa nesse período para esses pacientes, porque a situação exigia, né? O quanto antes conseguir se tratar de forma melhor, mais rápido seria a recuperação, né? E alta hospitalar, já que também essa foi uma outra questão muito importante, né? Em relação aí o quantidade de leitos que tinham disponíveis para o tratamento. Deixa eu fechar esse aqui. Achei. Vamos para o nosso próximo ponto. Pessoal, vou pedir só um minutinho para vocês. Eu já volto. Ai, vamos lá. Esqueci de pôr o nome no. Não. Vamos falar sobre alguns nutrientes específicos e o que a literatura nos fala sobre o uso deles no paciente gravemente enfermo, tá? Então, a gente vai ver aí um dos principais nutrientes e o que a gente tem de indicação. O primeiro deles são as fibras, né? Que é um dos nutrientes que, na nutrição enteral, contribui para a diarreia na unidade de terapia intensiva, porque ela vai alterar a fisiologia intestinal. Ok. Gente, só um minutinho, por favor.
Desculpa, gente, voltei. Bom, então, a gente tem aí as fibras, né, que podem alterar a fisiologia, podem não, né? Elas alteram a fisiologia intestinal. Então, a utilização de fibra solúvel no paciente grave enfermo, no gravemente enfermo, vai ser indicada para casos de diarreia, né? Quando a gente tem uma diarreia importante nesse indivíduo, a gente pode pensar no uso de fibra solúvel para eles, tá? A última publicação que a gente tem aí da ESPEN, em 2006, não faz qualquer recomendação a respeito, né? Apesar de estar bem já aí um tempo, né? Não tem nada que as grandes academias falem sobre a indicação precisa da utilização de fibra dentro da unidade de terapia intensiva, tá? Isso difere um pouquinho, dependendo de qual... não é bibliografia, né? De qual instituição a gente vai acompanhar, né? A Aspen, por outro lado, recomendou que se use apenas fibras solúveis para os pacientes graves, que estão hemodinamicamente estáveis. Então, a gente precisa sempre acompanhar, né, as últimas publicações para a gente entender o que está sendo de mais importante aí falado, né, nas sociedades científicas. Aqui ficou um pouco pequeno, mas vocês depois conseguem aumentar, né? É para vocês terem aí uma ideia, né, dos artigos indexados e o que cada um deles fala, né? Os estudos que foram avaliados e o que a gente tem de recomendação, né? Então, fórmula enteral enriquecida com fibras solúveis e probióticos, foi bem tolerada por crianças críticas, a fórmula foi segura e produziu um aumento dos grupos bacterianos fecais com efeitos benéficos, possivelmente benéficos, né, para esses indivíduos. Então, depende muito do protocolo da instituição que a gente está trabalhando, né, e do que as últimas recomendações aí das academias científicas, tá? Então, por isso a gente precisa sempre atualizar, né? De acordo com a área que a gente está atuando. A glutamina, que também é muito falada, né? Em diversas áreas e patologias, então é um aminoácido não essencial que é sintetizado pelo nosso corpo, né? Por vários tecidos do nosso corpo. Então, quando o paciente apresenta hipercatabolismo, né, a glutamina passa a ser muito requisitada. Então, por esta razão, ela é definida nessa situação como um aminoácido condicionalmente essencial. Pelo aumento do requerimento pelo corpo, aí a gente não consegue mais sintetizar com tanta rapidez, e aí ele acaba se tornando um aminoácido essencial, tá? Vocês lembram qual que é a diferença de aminoácido essencial e não essencial? Não? Essencial é... Essencial é aquele que a gente não produz. E o não essencial é o que o corpo produz. Isso mesmo. Então, essencial é aquele que a gente precisa, pela alimentação, né, suprir a necessidade do nosso corpo. E o não essencial é aquele que o nosso corpo consegue sintetizar e dar conta da necessidade. Mas em algumas situações, né? A glutamina, por exemplo, em situações aí de paciente grave, né? Quando a gente tem um requerimento muito alto, ela se torna um aminoácido essencial por conta aí desse aumento de requerimento, tá? Tá ouvindo eu, Ju? Não. Oi? Tá. Tô ouvindo. O eritrócito, né? Também aqui faz da glutamina sua principal fonte de energia, então, que é
é o eritrócito, eritrócito, nossa, de onde que eu tirei isso? Estou lendo coisa errada. O enterócito, né, que é a célula do epitélio intestinal, usa aí a glutamina como principal fonte de energia, né? E nos pacientes críticos, o fornecimento ou a síntese de glutamina, né, está limitado. Então, nessa situação, as células intestinais vão sofrer apoptose e vai implicar no colapso da barreira intestinal, favorecendo a translocação bacteriana. Então, teve uma época, assim, que a indicação de glutamina era importante nos pacientes graves para que a gente evitasse translocação bacteriana, justamente por conta aí desse déficit, né? Por conta do estresse, do aumento do requerimento do nosso corpo. Aí, em algumas situações, se oferecia glutamina para os indivíduos, né? Aí também ela está envolvida na síntese proteica, no balanço nitrogenado, no sistema imune, no equilíbrio hidroeletrolítrico, e também tem ação antioxidante e principal transportador de nitrogênio entre os órgãos, né? De qualquer forma, apesar de toda essa importância dela, ainda existem controvérsias na sua suplementação, né, nos pacientes de unidade de terapia intensiva. Alguns estudos demonstraram que não houve melhora do estado clínico dos pacientes em UTI e até mesmo aumento de mortalidade quando se utilizava suplementação para esses indivíduos, tá? Com o uso aí de tanto por via enteral quanto via parenteral, né? Um estudo de 2014 observou em seus dados que doses de suplementação acima de 0,5 gramas por quilo por dia estão relacionados ao maior risco de morte em pacientes gravemente enfermos. Então, decididamente, não é uma boa a gente suplementar paciente de unidade de terapia intensiva com glutamina, apesar de ser um nutriente que se torna essencial em algumas condições clínicas, né? Suplementação via enteral, indicada para queimados, considerando redução de mortalidade, para redução de complicações infecciosas e tempo de internação, tanto para os pacientes queimados como aqueles com traumatismos. Nutrição parenteral total, a suplementação está associada à redução de complicações infecciosas, tempo de internação e mortalidade em pacientes pós-cirúrgicos, em uso de ventilação mecânica. Então, também, né, é benéfica nos pacientes queimados, pacientes com pancreatite e com dosagem máxima de 0,5 gramas por quilo por dia para esses pacientes, né? Então, tem um quadrinho aqui da recomendação das principais academias, né? Quando nutrição parenteral é utilizada, considerar a suplementação intravenosa de glutamina, sempre, né, com a condição clínica de cada indivíduo, né, essa avaliação individualizada. Então, a gente tem aqui também, com base em 4 estudos de nível 1 e 13, estudos de nível 2, quando a nutrição parenteral for prescrita, deve-se considerar a suplementação de glutamina. Então, a ideia é que a utilização de glutamina seja quando tem uma nutrição parenteral, né? Parece que os indivíduos se beneficiam no uso da glutamina na nutrição parenteral, tá? E pensando aí numa dose baixa, né, de 0,3 a 0,6 gramas por dia, né? Para a gente não ter nenhum risco desse paciente. Um outro nutriente que é muito falado, né, dentro da suplementação para os pacientes graves é a arginina. Então, em 2009, né, o comitê canadense aí de nutrição, de cuidados de nutrição para pacientes críticos, que as dietas suplementadas com arginina não sejam utilizadas em pacientes gravemente enfermos. Também não indicam a utilização de arginina, tá? O dano que a suplementação pode trazer ao paciente
aumento da mortalidade, a redução do tempo de permanência e ventilação mecânica é difícil de interpretar. Então, em pacientes com choque séptico, né, com infecção grave, o comitê decidiu contraindicar o uso dessa suplementação em pacientes gravemente enfermos. Em traumatismo e cirurgia, seu uso está relacionado ao reparo tecidual e pode ser seguro. Então, sempre a equipe multidisciplinar que vai fazer essa avaliação de acordo com as últimas recomendações, né? O que a gente percebe é que tanto a glutamina quanto a arginina é utilizada para aqueles pacientes que têm menos complicações relacionadas a metabolismo e estresse, relacionados a infecções, inflamação, processos inflamatórios, né? Sempre aqui em relação a traumatismos e no pós-cirúrgico, né? Que são pacientes talvez menos graves do que aqueles que têm várias outras comorbidades, tá? Então, recomendação de arginina, a ESPEN indica o uso em caso de traumatismos, cirurgia e sepse não grave, contraindicada em sepse grave e queimados. A ASPEN, pacientes cirúrgicos, gravemente enfermos, sem sepse documentada. O DITEM não recomenda para pacientes gravemente enfermos e o Comitê Canadense não recomenda para pacientes gravemente enfermos. Então, eles se contradizem, né? Então, por isso é importante a equipe multidisciplinar avaliar individualmente os pacientes e tomar a sua decisão. O que vai ser feito para cada um desses indivíduos, né? Ácidos graxos ômegas, então a gente vai considerar tanto a nutrição parenteral quanto a nutrição enteral. Também resultados contraditórios em relação à dosagem, em relação ao tempo de administração. Os objetivos propostos e os desenhos dos estudos são condições com que fazem com que os resultados sejam variáveis, então, eles encontraram em algumas situações benefícios, em outras situações contraindicações. Então, não se chegou aí a um consenso do que o benefício da suplementação dos ácidos graxos ômegas traria para o paciente gravemente enfermo. A gente sabe que o ômega 3 traz benefícios imunomoduladores e anti-inflamatórios, mas não se sabe quanto nem quando usar no paciente gravemente enfermo, tá? Então, aqui também a gente tem uma tabelinha das recomendações de acordo com os estudos, né? Alguns recomendam para a população pacientes com síndrome respiratória ou de lesão de pressão, recomendam fórmulas imunomoduladoras contendo arginina, nucleotídeos e ômega 3 para pacientes com sepse leve, e não recomendam para sepse grave, como a gente viu, né? Assim como o ômega. Recomendam fórmula enteral suplementada com óleo de peixe, óleo de borragem e antioxidante para pacientes também com síndrome respiratória e lesão por pressão. Recomendam que dieta imunomodulada, suplementada com arginina, glutamina, ácido nucleico, ômega 3 e antioxidante, deva ser indicado para determinadas populações. Grandes cirurgias, traumatismo, queimaduras, câncer de cabeça e pescoço, pacientes com ventilação mecânica. Tela para pacientes gravemente sépticos, então, com processos infecciosos importantes, normalmente eles não vão orientar, tá? E assim por diante. Também, de qualquer forma, a gente precisa estar sempre atualizando. Antioxidantes, concentrações baixas, ou inibição das enzimas que atuam como antioxidantes, são responsáveis aí pelo desenvolvimento de estresse oxidativo, né? O que pode causar o dano celular. Então, doenças crônicas ou agudas têm forte associação com estresse oxidativo. Então, são utilizados em suplementos alimentares com o objetivo de reduzir o risco de doenças e promover melhor qualidade de vida, tá? Em alguns estudos, trazem resultados contraditórios, inclusive aí com resultados negativos quando a suplementação é feita em concentrações suprafisiológicas. Então, quando a gente vai pensar em suplementar antioxidantes, sempre de acordo com as recomendações
e sempre também na vigência de alguma deficiência, tá? Selênio e zinco, né? Doses diárias de selenito de sódio entre 1.000 e 1.600 microgramas por 10 a 14 dias. Após bolos intravenoso inicial parecem ser seguras. Então, sempre também a gente avaliar os estudos, né? O zinco vai se ligar à albumina e pacientes de UTI apresentam déficit de albumina na presença de inflamação sistêmica. Esse nutriente também vai se encontrar reduzido. Então, é comum o diagnóstico de deficiência por zinco, né? Nesses pacientes aí, tá? Então, também deve ser avaliado pela equipe multidisciplinar, bem importante. Vitamina C, função de proteção dos ácidos graxos poliinsaturados, né? Importante para a síntese de colágeno, neurotransmissores e L-carnitina. Também a gente deve avaliar para qual tipo de situação a gente vai indicar, né? A dosagem indicada aí para pacientes catabólicos, dentro de unidade de terapia intensiva, 90 miligramas para homens e 75 para as mulheres. Vitamina E, importante, né? Um antioxidante lipossolúvel aí, de extrema importância. Suplementação na dosagem de 10 miligramas por dia, considerada de rotina em pacientes gravemente enfermos que fazem uso de terapia nutricional parenteral, né? Via enteral, a gente não tem aí indicação. Ferro, suplementação utilizada para correção de quadros de anemia ferropriva. A gente tem sempre, né, essa suplementação. Precisa-se ter um cuidado, sempre de acordo com os níveis aí, os marcadores bioquímicos, né? Deve estar sempre atento a isso, porque ele pode causar anafilaxia, né? Dependendo da quantidade, quando for usado intravenoso, né? É importante, então, ter uma avaliação crítica para a utilização do ferro também, tá? Manganês, poucos estudos sobre esse mineral em pacientes de unidade de terapia intensiva. O cromo tem papel importante no controle da resistência à insulina. O uso na nutrição parenteral sem suplementação, né? Pode trazer deficiências aos pacientes de unidade de terapia intensiva. Então, quando está recebendo nutrição parenteral, é importante que o cromo faça parte aí da recomendação, né? Sempre dentro das recomendações, sempre dentro das DRIs, né? Cobre vai ser indicado para pacientes de UTI queimados que estejam fazendo uso também de terapia nutricional parenteral. Então, sempre fazer essa observação. E quando a gente vai analisar, né, a literatura, o que é importante a gente olhar? Sempre a definição do grau dos níveis de evidência. Vocês já aprenderam isso em pensamento científico, né? Mas é bom sempre a gente relembrar, porque a gente deu uma criticidade maior quando a gente vai ler um artigo, quando a gente vai ler uma diretriz, tá? Então, recomendações, quando a gente tem uma recomendação de classe 1, condições para quais há evidências conclusivas, e, na sua falta, consenso geral de que o procedimento é seguro, útil e eficaz, né? Classe 2, quando tem evidências conflitantes, né? E quando a gente vai aumentando a classe aqui, vai piorando a situação do artigo. Classe 2A, peso ou evidência, opinião a favor do procedimento, a maioria aprova. Classe 2B, segurança e utilidade e eficácia menos bem estabelecidas, não havendo predomínio de opiniões a favor. E classe 3, condições para quais há evidências e o consenso de que o procedimento não é útil ou eficaz, e em alguns casos pode ser prejudicial, tá? Então, a gente precisa levar isso em consideração quando estiver lendo uma diretriz ou um artigo. Evidências, nível A, quando os dados obtidos a partir de múltiplos estudos randomizados de bom porte, concordantes ou de meta-análise robusta de estudos clínicos randomizados, né? Então, tem toda uma característica de estudo para a gente poder ter esse nível A. Nível B, dados obtidos a
partir de meta-análise menos robusta, de um único estudo randomizado ou de estudos não randomizados, que são os estudos observacionais. E dado C, quando obtidos através de opiniões consensuais de especialistas, que não têm estudos científicos, né, nessa área, tá? Então, a gente tem aqui os graus de recomendação A, B, C e D. Também mesma coisa, né? O grau de recomendação A, quando a gente tem estudos de nível 1, né? B, quando estudos de nível 2 ou 3, ou generalização dos estudos de nível 1, e assim por diante também. Então, sempre importante vocês lembrarem aí, para fazer uma análise da literatura, né? Quando for avaliar, por exemplo, a gente tem as diretrizes lá de obesidade, né? Na disciplina, né, de assistência nutricional na obesidade, que a maioria delas colocam os níveis, né, de recomendação, né? Então, para vocês entenderem quando vocês forem ler, tá bom? Também finalizamos aqui essa parte de nutrientes específicos. Vamos dar sequência. Dá para a gente avançar mais um pouquinho. Apesar que semana que vem a gente vai ter 2 aulas também. Complicações clínicas especiais. E errado. Semana que vem a gente também vai ter aula dupla, tá? Até a hora que vocês aguentarem, né? Na verdade. Então, a gente pode avançar mais um pouquinho hoje, para não ficar tão cansativo também. E semana que vem a gente finaliza. Pode mais uma ou Ok. duas. Essa última aula que você passou, você colocou no AVA? Tá tudo lá. Ah, então tá bom, então eu vou procurar melhor. Se caso não tiver, você me avisa. Mas é para estar tudo lá já. Tá ok, eu aviso sim. Ver se vai abrir aqui. Abriu? Não. Oxi. Ai, gente. Até minha câmera sumiu. Deu uma travadinha aqui. Só um minutinho, que a gente já resolve. Aí. Fechou tudo sozinho. Fechou a câmera. Fazendo o que ele quer. Bom,
Veremos agora algumas situações clínicas especiais, né, que vão falar sobre algumas situações também que podem acontecer com o nosso paciente gravemente enfermo. A primeira dela é o transplante de órgãos, né? Normalmente o paciente, depois que faz um transplante, ele fica dentro da unidade de terapia intensiva, por mais que o estado dele seja considerado estável e ele tenha aí, né, uma boa recuperação, né? Eles sempre vão estar, né, pela própria situação da cirurgia e pelo que acomete normalmente esses pacientes antes de conseguir realizar um transplante, né? Normalmente, esses pacientes já têm aí uma desnutrição, né? Um estágio de desnutrição, seja qual for a doença, né? E qual órgão que precise ser transplantado, a gente pensar num paciente doença renal, que está numa fila de transplante renal, né? A própria condição da terapia renal substitutiva, se esse paciente não for um paciente aderente ao tratamento, né, ele vai ter, sim, um grau de desnutrição importante, né? Um transplante de fígado, né? Um paciente com uma hepatite, né? A cirrose, a gente sabe também, a gente já viu, né, que tem consequências e ele também é um paciente de alto risco aí para o desenvolvimento de desnutrição. Então, é um paciente que, de um pós-operatório de uma cirurgia de grande porte e que já tem uma situação aí comprometida normalmente do estado nutricional, né? Então, é importante que a gente faça o acompanhamento desse paciente nos períodos pré, durante e pós-transplante. Dificilmente a gente vai conseguir, né? Então, no caso do pensando lá no paciente renal, fazia aí o acompanhamento do paciente pré-transplante. Então, paciente está em terapia renal substitutiva, né? A gente tenta fazer o melhor por esse paciente, orientar da melhor forma possível, mas assim, ele recebeu uma ligação na madrugada na casa dele, ele tem que se mandar para o hospital, né? Porque vai transplantar. Então, a gente não tem tempo. Ele vai receber um órgão, vai transplantar, então, né, vamos corrigir. Não tem como fazer, né? É naquela situação que ele vai, enfim. Por isso, a gente sempre. Eu falo da doença renal porque é o que eu tenho mais experiência, né? Convivi 7 anos com esse tipo de paciente, então a gente sempre tentava deixar esse paciente muito ciente, falar, olha, cuida bem, né? Cuida da alimentação, vamos fazer as coisas todas certinhas, para que vai que vem um rim para você. Às vezes eles não transplantam, né? Devido às condições muito precárias do paciente, né? Então é importante que você se cuide, que você cuide aí do seu tratamento, né? Das orientações nutricionais, enfim, a gente tenta da melhor forma, nem sempre a gente consegue, né? Porque os pacientes bem teimosinhos. Então, enfim, alguns já vão, né, um grau de desnutrição importante, e aí o pós-operatório é muito mais cuidadoso, né? Então, eu consegui acompanhar no pré. Foi para São Paulo, no Hospital do Rim, transplantar. Eu perdi o contato com esse paciente, completamente. A gente às vezes tinha notícia de que transplantou, tá tudo bem. Às vezes ele voltava para consulta com o médico lá da clínica, né, que a gente atendia. Às vezes a gente conseguia fazer um pós-transplante, mas era muito raro, porque eles já passavam em outro ambulatório, então a gente perdia aí a continuidade do acompanhamento, né, e o próprio paciente também ficava perdido aí nas orientações, né? Pacientes transplantados normalmente sofrem hipermetabolismo quando apresentam sepse. Normalmente a sepse vem quando é um transplante não bem sucedido, né? Ou alguma complicação, tá? Então, período pós-transplante, conhecido como fase aguda, em função aí do uso elevado de corticoide, que essa época... Ju, Oi? Ju, só uma coisinha. O único que dá aula de hoje que tá no AVA é o da Covid. Os outros não É? achei, não. É. Então eu Nem preciso esse, nem o postar. anterior. Obrigada. Então eu preciso colocar. Achei que já tivesse tudo postado lá. Eu vou colocar, então, assim que a gente terminar aqui, eu já coloco lá. Então, o período pós-transplante é conhecido como fase aguda,
né? Porque esses indivíduos vão usar uma quantidade muito alta de corticoide para evitar que o órgão transplantado seja rejeitado, né? Recomendação de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo por dia, e na fase crônica, preconiza-se o uso de 1 grama por quilo de peso por dia. A oferta energética vai variar de 30 a 35 calorias por quilo de peso por dia para esses pacientes, tá? Então, os fatores que vão contribuir para alterações de micronutrientes aí nos pacientes pós-transplantados, né? Alcoolismo, antibióticos, perda de bile, obstrução biliar, hemorragia, inibidores de calcioneurina, glicocorticoides, hemocromatose e falência hepática. Então, todas essas situações, né, vão causar algum tipo de alteração de micronutrientes. Então, quando o indivíduo tem hemorragia, claro, ferro, né? Glicocorticoide, redução dos níveis de vitamina D e fósforo, aumento de perda urinária de cálcio. A hemocromatose, aumento dos reservatórios de ferro. Então, todas essas situações vão causar alguma alteração metabólica desses micronutrientes nesses indivíduos. Perdas pelas ostomias ou diarreia, então aumenta a perda de zinco, síndrome de realimentação, a gente tem redução dos níveis de magnésio, fósforo e potássio, a gente já vem falando desses nutrientes, né, que é importante a gente fazer o acompanhamento, a gente falou em COVID sobre eles, né, que a gente precisa fazer um monitoramento por conta da síndrome de realimentação. Falência renal, então a gente tem alterações importantes no metabolismo de vitamina C, cálcio e fósforo, redução dos níveis de ferro, por conta da alteração de eritropoetina, né, que é produzida pelo rim, aumento de vitamina A, níveis de vitamina C, fósforo e potássio podem estar alterados devido à diálise, redução na excreção de magnésio e zinco. Então, esteatorreia, a gente tem os níveis, redução dos níveis das vitaminas lipossolúveis, né? E também do cálcio. E nas feridas, aumento das necessidades de vitamina A, C e zinco, que são os micronutrientes que estão relacionados aí com regeneração, né, de tecidos. No transplante hepático, especificamente, né, a gente vai ter o paciente com quadro de desnutrição e com deficiências nutricionais, anormalidades no metabolismo proteico, desbalanceamento entre aminoácidos de cadeia ramificada e aromática, entre outras alterações. Calorimetria padrão ouro, né, determinação do gasto energético. Terapia nutricional, iniciada 24 a 36 horas pós-transplante, também lembrando que esse indivíduo ficou em jejum, e quando a gente vai começar a terapia nutricional, a gente deve fazer de forma lenta e gradual. Evitar a sobrecarga de carboidratos, lipídios de 30% a 50%, desde que o paciente não apresente hiperlipidemia, tá? Transplante hepático, calorias, 1,3 vezes metabolismo basal para paciente estável e 1,5 vezes taxa de metabolismo basal para paciente desnutrido. Proteínas de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia no pós-operatório imediato, suspeita de rejeição. Ou 1,2 em casos de insuficiência renal e diálise, né? Todas as complicações são possíveis depois de um transplante. Então, transplantou... Ah, mas ele não transplantou do fígado? Por que ele tem uma falência renal? Porque o alto uso de corticoides, são medicações, né? Pode ser que o rim dele não esteja com uma saúde tão boa para suportar tudo isso, e a gente pode ter uma insuficiência renal aí no pós-transplante. Carboidratos, 70% de calorias não proteicas para paciente estável, e para diabéticos, dieta específica para esse fim. Lipídios, 30%, contemplando aí os triglicerídeos de cadeia longa e de cadeia média, tá? Isso para o transplante hepático. Transplante de medula óssea. Então, a gente vai ter manifestações gastrointestinais, anorexia,
alterações no paladar, xerostomia, náuseas, vômitos, mucosite, estomatite, odinofagia, dificuldade de mastigação, deglutição, saciedade precoce, diarreia ou constipação intestinal, má absorção, hiperglicemia e alteração da função hepática. Bem complicado, né? Esse paciente. Terapia nutricional, a gente tem como objetivo prevenir ou reduzir a desnutrição, melhorar a tolerância ao tratamento, reduzir efeitos colaterais e complicações relacionadas à nutrição e manter a capacidade de reagir à infecção, né? E auxiliar no processo de cicatrização e melhora de qualidade de vida desse indivíduo também. Então, super importante aí nesse terapia nutricional no tratamento como acompanhamento do transplante de medula óssea. No pré, devido ao tratamento de radioquimioterápico que ocorre, né? A gente vai ter com esse indivíduo com redução de absorção de vitamina B12, B1, e se faz necessária a suplementação com vitaminas e minerais antioxidantes. Depois do transplante, a gente tem algumas complicações, como diarreia, hiperglicemia, alteração da função hepática, doença venoclusiva, anorexia, insuficiência renal, esvaziamento gástrico retardado, entre outras, que também vão precisar aí de um cuidado especial, de uma atenção especial da nutrição, né? Transplante intestinal, a gente só vai falar mais sobre o transplante intestinal, daí a gente vai finalizar, tá, gente? Transplante intestinal tem como uma das indicações a falência intestinal crônica. A gente tem um médico aqui de Sorocaba, inclusive, que fazia um transplante intestinal, né? Que ele foi bem sucedido em várias cirurgias. Esqueci o nome dele. Porque o sobrenome dele era Hidalgo, mas eu não lembro o nome dele. Então, ele operava lá em São Paulo. Hidalgo. Oi? Renato Hidalgo. Isso mesmo, Renato Hidalgo. Conhecido por muitos transplantes lá. Isso, inclusive transplante de trato gastrointestinal, né? Ele foi, eu acho que um dos pioneiros aí com transplante de trato gastrointestinal, porque é um transplante aí bem complicado de uma cirurgia de porte grandíssimo, né? Então, a gente tem aí no transplante intestinal, uma das indicações, né? A falência intestinal crônica. Por isso, gente, que a gente evita aí a terapia nutricional parenteral total por um período muito longo, porque pode levar a uma falência intestinal. Se a gente não usa o órgão, a tendência é que ele não tenha mais função, né? Característica é a ausência de absorção adequada no trato gastrointestinal, né? Ou também casos de ressecção intestinal de grande porte, né? Na síndrome do intestino curto, desmotilidade intestinal, disfunção dos enterócitos, que a gente viu que é a glutamina, né? Que é a principal fonte de energia para esses enterócitos. A isquemia intestinal, doença de Crohn, tumores, traumas, e aí são situações que a gente pode precisar de um transplante intestinal, tá? Necessidades nutricionais são determinadas aí na fase de transição, com terapia nutricional enteral, o uso de jejunostomia associada à terapia parenteral complementar, né? Então, a gente inicia a nutrição enteral com 5 a 10 ml por hora, após 3 a 7 dias do transplante e com uso de forma oligomérica. A terapia parenteral é descontinuada depois de 4 semanas do transplante, mantendo nutrição enteral exclusiva. Geralmente, o uso da via oral se dá após 15 dias do transplante, com dieta fracionada, pequenos volumes. Aí a gente tem a descontinuidade da terapia nutricional enteral após 6 a 8 semanas do transplante, tá? Calorias 25 a 30 por quilo de peso seco do paciente, proteína de 1,2 a 1,5 gramas por dia, e é comum a gente observar, o Renato Hidalgo, se eu não me engano,
o primeiro transplante que ele fez, que foi é o transplante combinado aí de fígado com um transplante intestinal. Aí que bombou a fama dele, né? E aí a gente tem, nesse caso, a terapia nutricional parenteral prolongada para tratar a falência intestinal, né? Bom, acho que transplante intestinal a gente finalizou, então a gente também finaliza aqui. Semana que vem a gente fala de nutrição e cirurgia. E o último assunto do nosso livro, que são... Já falamos de condições clínicas, e aí a gente vai tratar do último assunto do nosso livro, que eu não estou achando aqui agora. E que daí semana que vem a gente vê, finaliza todo o nosso conteúdo, ok? Obrigada pela presença de vocês, peço desculpas mais uma vez por não estar presente hoje. Semana que vem, amanhã a gente se vê, né? Até amanhã, gente. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Bom Até amanhã, descanso. não esquece de postar lá os slides. Tá, vou pra nós. postar já. Obrigada, boa noite. Tchau. Nada, tchau.